Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Só assim vocês estarão recebendo muito mais conteúdo. Relato de hoje: o assobio macabro. Hoje faz exatamente 20 anos que meu irmão Pedro morreu afogado naquele lago macabro. Meu nome é Paulo. Moro aqui em São Paulo e tenho 2 lindos filhos. Se meu irmão estivesse vivo, certamente ele iria amá-los como eu os amo. Afinal, Pedro era meu único irmão e também meu melhor amigo. Quando jovem, eu nunca acreditei em histórias de fantasmas, mulas sem cabeças ou outras histórias dessas que as pessoas contavam na frente de uma fogueira. Se não fosse por meu irmão Pedro, eu não acreditaria até hoje. Nos anos de 1980, meus pais herdaram uma grande propriedade no interior de Minas Gerais. Apesar de antiga, era uma bela propriedade, envolta de muito mato e um belo lago. Inclusive, eles o chamavam de o Lago dos Cisnes Brancos. As águas eram limpas e cristalinas. Peixes eram abundantes e variados. Enfim, tratava-se de um belo sítio. Meus pais tinham que se mudar para o local. Essa foi a condição imposta a eles, se quisessem, de fato, a propriedade. Como meu pai era peão, nós morávamos em um pequeno casebre cedido por um fazendeiro. No entanto, ele só permitiu que ficássemos por ali por pouco tempo, pois, segundo ele, um de seus filhos iria se mudar para o casebre. Então, mais do que nunca, precisaríamos sair dali muito breve. Isso não era nada bom, já que para se conseguir uma propriedade com o salário de peão que meu pai ganhava seria quase impossível. E foi diante dessas dificuldades que meu avô, pai de minha falecida mãe, nos cedeu o tão sonhado pedaço de terra. Apesar de isolado e distante, aquela bela propriedade resolveu os nossos problemas, que não eram poucos. Então o fazendeiro, patrão de meu pai, alugou um caminhão para fazer a nossa mudança, que seria definitiva. Como meu pai era um bom empregado, o fazendeiro lhe pagou um bom dinheiro para começarmos uma vida nova na nova propriedade. Os primeiros dias foram maravilhosos. Eu e meu jovem irmão Pedro brincávamos muito depois de fazer nossas tarefas. Cuidávamos de alguns animais até aproximadamente o meio-dia. Depois disso, uma professora do estado vinha nos dar aulas em casa, já que próximo não havia nenhuma escola. Depois dos estudos, eu e Pedro passávamos os finais de tarde, às vezes pescando no Lago dos Cisnes ou às vezes caçando pequenas aves no mato para assarmos no fogão a lenha que existia no local. Apesar de isolados, eu e meu irmão caçula Pedro amávamos tudo aquilo
enquanto meu pai cuidava do plantio de hortaliças para vendê-las nos finais de semana. Nossa mãe estava sempre ocupada, cuidando dos afazeres domésticos. Numa noite, depois de chover muito, eu e Pedro ouvimos ao longe gritos do que parecia ser de uma mulher. Bem, enfim, continuamos por ali nossa rotina diária. Ninguém comentou sobre os tais gritos. Enfim, isso ficou esquecido. Numa certa noite, eu não me lembro exatamente qual, mas eu juro que eu ouvi um assovio bem sinistro, que parecia estar bem próximo de nossa porta. Meu irmão caçula estava no quinto sono, enquanto eu estava ali desesperado, em angústia, com aqueles assobios sinistros que só eu parecia ouvir. No dia seguinte dos assobios, um homem bateu na nossa porta e parecia bem nervoso. Era um policial local. O homem trazia consigo uma foto de uma estranha mulher, que, segundo ele, era uma cigana dos arredores. A cigana fazia rituais de magia e havia desaparecido misteriosamente. A mulher tinha fama de ser uma espécie de bruxa. O homem também disse ao meu pai que ela tinha muitos inimigos. A estranha mulher havia sido levada de seu povo por 2 estranhos homens. O policial ainda me mostrou a foto e me perguntou a respeito. Eu disse nunca tê-la visto nos arredores, e Pedro também seguiu os meus passos, dizendo a mesma coisa. O pior, que algo em meu coração dizia que o desaparecimento daquela mulher estaria ligado aos gritos daquela noite e também àqueles assobios sinistros. Depois desses dias, continuamos nossas rotinas, e alguns meses se passaram. E numa determinada noite, enquanto eu estava adormecendo, já que Pedro, como sempre, estava em seu quinto sono, mais uma vez eu ouvi, como se estivesse em frente à nossa casa, do lado de fora, o maldito assobio. Sim, por várias vezes. Meu medo foi tanto que nem gritar eu conseguia. Fiquei embaixo dos lençóis e não vi a hora daquilo ir embora. O assobio persistia durante toda a noite, enquanto eu permanecia ali suando frio e com muito medo, tanto que meu coração parecia sair pela boca de tanto bater. O estranho de tudo isso, eu ali apavorado, mas nenhum sinal de meu pai ou minha mãe. Aquilo já estava ficando muito macabro e eu não sabia mais o que fazer. Depois de horas em agonia, embaixo dos lençóis, sem dormir, tínhamos que levantar cedo para as nossas tarefas diárias. Naquela manhã, meus pais me perguntaram a respeito da minha cara de cansado, pois não havia pregado os meus olhos. Eu então perguntei a eles sobre o assobio, mas eles disseram que não ouviram nenhum assobio. Meu irmão Pedro, então, dormia feito um urso, pois nós dormíamos no mesmo quarto. Depois de alguns dias, novamente, fomos surpreendidos pelo mesmo policial, agora com a foto de um jovem que havia desaparecido naquela mesma região. Numa bela tarde, então, para aliviar o cansaço, eu e Pedro resolvemos pescar. Assim que chegamos no lago, senti que algo tinha mudado, pois as águas do lago já não eram mais tão cristalinas. Pareciam ter ganhado um tom mais escuro e não tinham um cheiro característico de peixe. O cheiro agora parecia ser de podre. Logo, ao inalar aquele cheiro horrível, a minha vontade era só de vomitar. Pedro, meu irmão, como era ainda muito jovem,
não se ateve a esses detalhes. Assim que a noite foi chegando, rapidamente preocupado, chamei por meu irmão Pedro. Mas qual não foi a minha surpresa e o meu espanto quando eu olhei para ele e vi. Lá estava ele, parado, à beira do lago, estático, olhando para o fundo do lago, como que em um transe ou hipnotizado. Naquela noite, uma neblina negra começou a se formar no meio do lago. E de repente, algo muito sinistro começou a acontecer. Aquele assobio sinistro voltou. Enquanto isso, Pedro ficou ali estático, sem expressar nenhuma reação, como se nada tivesse acontecendo. Então eu gritei bem alto, pelo nome dele: Pedro! Só aí ele olhou para mim como se eu o tivesse tirado de um transe bem macabro. Sem muito tempo a perder, eu o agarrei em seu braço direito e o trouxe para mais próximo de mim. Talvez, se eu não tivesse feito isso, ele entraria no lago sem nem perceber. E foi exatamente nesse momento que eu fiquei mais assombrado ainda. O assobio começou a ficar mais alto e eis que no meio do lago começou a borbulhar e borbulhar, como se fosse um caldeirão de água fervente. Pedro olhou também e não entendeu, tanto quanto eu. De repente, uma coisa começou a emergir no meio daquelas bolhas. Não sei o que era, mas com certeza não era desse mundo. A figura era negra como uma mulher, envolta por um pano negro e podre. As águas ainda borbulhavam sincronizadamente com aquele assobio macabro. Meu irmão, apavorado, gritou para irmos embora, e foi o que fizemos. Saímos dali desesperados, corremos o mato adentro. Enfim, cansados e ofegantes, chegamos ao sítio. Meus pais perceberam nosso desespero e o olhar de medo e pavor em nossos rostos. Expliquei tudo a eles, assim que tranquei todas as portas para impedir qualquer coisa de entrar. Meu pai, como cético que sempre foi, não acreditou muito em minha história. Naquela noite, eu peguei um velho facão para levá-lo ao meu quarto, para nossa proteção. Meu pai ainda me disse que o meu problema era a falta de sono. Pedro estava bem assustado, mas eu procurei tranquilizá-lo e, enfim, ele conseguiu dormir. Eu coloquei o velho facão do lado da minha cama, já que minha cama era do lado da porta e a cama de Pedro ficava do lado da grande janela. Como meu pai disse, apesar do medo e de tudo, meu mal era sono, e mesmo aterrorizados, eu consegui apagar e dormir. Naquela mesma noite, acordei com um maldito assobio nos meus ouvidos. Resolvi então chamar por meu irmão Pedro, mesmo eu ali com muito medo e com minha cabeça ainda embaixo dos lençóis, suando e suando muito frio. Pedro não respondeu, então resolvi olhar para sua cama, e qual não foi minha surpresa ao ver que sua cama estava vazia e a janela estava aberta, pois as cortinas ainda balançavam com a brisa da madrugada. O assobio macabro voltou e eu fiquei ali, assombrado, sem saber o que fazer. Foi aí que, em desespero, gritei pelos meus pais e eles vieram rapidamente. Meu pai, tão logo percebeu a falta de Pedro, perguntou, mas eu disse que não sabia. Ele ainda pensou que eu estivesse brincando. Então, os assobios vieram e meu pai, enfim, os escutou. Quando olhamos na janela que ficava ao lado da cama de Pedro, nós vimos. Estava lá. Meu pai ainda pronunciou o nome de Deus. Eu, no entanto, fiquei boquiaberto. Ali, próximo da grande cerca de madeira, um vulto negro, alto, flutuando, como se fosse uma mortalha que ainda vive entre nós.
Era a coisa negra do lago. Meu pai então, enfim, acreditou em minha história. O vulto então pairou no mato, para em seguida pegar uma trilha, a qual eu já conhecia. Então, nós caímos em si, pois parecíamos estar tão hipnotizados com aquela coisa que esquecemos de Pedro. Eu disse ao meu pai que provavelmente aquela mortalha iria para o lago. Minha mãe se pôs a rezar e rezar depois de todos aqueles sombrios acontecimentos. Já passavam das 2 horas da manhã, quando meu pai pegou sua velha espingarda e eu o meu facão para sairmos em busca de Pedro. Mesmo com muito medo, pois a noite naquela mata parecia ter ficado mais sombria e tenebrosa. Meu pai pouco falava, mas parece ter ficado bem abalado com os fatos. Tudo que tínhamos de iluminação era um velho lampião. Quando chegamos próximo ao lago, novamente aquele assobio macabro, que soava e soava em nossos ouvidos. Assim que chegamos ao lago, ainda deu tempo de ver aquela sombra negra nefasta no meio do lago, flutuando assustadoramente. Afinal, o que seria aquilo? Perguntava meu pai. Assim, aos poucos, aquela maldita entidade foi entrando dentro do lago, até desaparecer por completo. Mesmo assim, gritamos por Pedro. E nada. Um desespero nos abateu por completo. Meu pai tentou entrar no lago desesperadamente, mas eu o impedi, já que com a presença daquela coisa maligna nas profundezas, talvez ele jamais conseguiria voltar, pois aquilo certamente seria algo muito maligno. Quando o dia amanheceu, o local já estava repleto de policiais. Minha mãe alertou os policiais logo que amanheceu, já que não havíamos voltado para nossa casa. A falta de Pedro acabou com a nossa família. Ficamos umas semanas sem notícias. Alguns mergulhadores vieram da Baía de Guanabara para auxiliar nas buscas. Depois de 2 semanas, recebemos a trágica notícia. O corpo de Pedro foi encontrado preso a arbustos no fundo do lago. Trouxeram também máquinas para tragar o lago. Foram encontrados mais 2 corpos. Um deles era a do jovem que o policial havia perguntado a nós numa determinada noite. E o outro corpo era o de uma mulher cigana. Ambos corpos já estavam em adiantado estado de putrefação. A única coisa sinistra que chamou as nossas atenções foram de que a mulher trajava um manto negro que estava intacto, porém, por dentro do manto, somente o esqueleto da maldita mulher. Logo concluímos que foi ela, com aquele maldito assobio, que hipnotizou meu irmão Pedro e o arrastou para a morte junto com o outro rapaz. Minha mãe não viveu muito depois da perda de Pedro e faleceu 2 anos depois. Logo nos mudamos daquele lugar maldito. Há quem diga que quando passam próximo daquele que um dia foi um belo lago, ainda ouvem os malditos assobios. Boa noite.